Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, Sem pecado concebida. podemos nos assentar durante alguns instantes. Apesar da hora estar bem à frente, não podemos deixar de dar algumas palavras aos senhores sobre essa festa maravilhosa da impressão das estigmas de São Francisco, 17 de setembro. E por quê? E qual a grandiosidade dessa festa? Vejamos o cenário. São Francisco sobe até o Alverne para meditar, para rezar. E nessa meditação aparece a ele um serafim crucificado. Mas antes, seu coração já havia sido transpassado de um amor grandioso, de um desejo de se sacrificar e amar a Nosso Senhor, esplêndido, ardente em seu coração. E que amor é esse? O amor de trazer mais almas para Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco arde de amor. Aliás, uma das suas chagas foi a chaga do peito. E essa chaga, assim diz os escritos franciscanos, foi impressa através de um raio que sai do serafim e transpassa o seu lado direito. Vejam, meus caros irmãos, que muito se parece com a transverberação do coração de Santa Teresa. Muito se parece. Isso é o último grau, assim diz os místicos, do amor a Deus. A alma se une tanto a Deus, que Deus a concede a graça de que o seu coração seja transpassado por uma seta ardente de amor. E este amor, meus caros irmãos, São Francisco já demonstrava antes. Vejam, senhores, que abrasado de amor, São Francisco vai até o Oriente pregar aos infiéis. E, aliás, isso está contido na sua regra, aos que querem pregar entre os sarracenos e os infiéis. Se não me engano, é o 11º ou 12º artigo da regra, se não me falha a memória. Eis um homem transpassado de amor por Deus. E nós sabemos que esse amor por Deus se expressa no ardente amor pela salvação das almas. Terceiro mistério, meditação do terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito Santo. Nós pedimos a Deus a caridade expressa pelo desejo ardente pela salvação das almas. Eis São Francisco, meus caros irmãos. Eis a beleza desse amor que rompe, por assim dizer, as barreiras do possível e vai até mesmo a situações, a missões dadas como perdidas ou impossíveis, ou então com risco de vida. E São Francisco transcreve isso na regra. Mas o que significa a impressão desses estigmas? Na verdade, nós sabemos que a impressão dos estigmas são sinais visíveis, claro, ao olho, às vistas, de algo que já se passou na alma.
A alma se une tanto a Nosso Senhor crucificado e os ardores do coração de Nosso Senhor, que isso, Nosso Senhor, então, por pura benevolência, quer, para o bem dos outros, e não dessa própria alma, expor, deixar claro, evidente aos olhos, esta união da alma com Deus. Isso, basicamente, é o que é os estigmas, a expressão externa, clara, de algo que já se passou na alma anteriormente. E a alma de São Francisco era inundada desse amor a Deus. Esse amor a Deus que não só se une a Nosso Senhor, mas quer que as almas se unam a Nosso Senhor. E é isso que ao longo dos tempos, este legado, esta herança, que ao longo dos tempos nós, franciscanos, temos herdado. Quantos de nós, alguns séculos passados, atravessaram os oceanos e foram até terras longínquas para curar os males e os maus, por assim dizer, estigmas que ali estavam. Feridas. Quantos de nós fizeram isso? Homens jovens. Estava lendo os anais da nossa província, por exemplo, da nossa fundação. Quantos tinham 24, 18, até mesmo 15 anos? Cruzaram o oceano para vir aqui salvar as almas dessas gentes que aqui estavam, cujo costume totalmente aborígene, terrível. E eles cruzaram o oceano para estarem aqui, ardendo de amor. Ardendo de amor. Muitos diriam, ao ouvir esse sermão, que é uma forma, digamos, preconceituosa de falar dos povos que aqui estavam. Mas eu creio, meus caros irmãos, que devorar crianças, pessoas, ou escravizar outras tribos de uma forma bem cruel, não é nada civilizado. Apesar dos alguns professores de história, ditos professores de história, dizeriam o contrário. Mas verdade é que estes homens cruzaram os oceanos repletos do amor de Deus, impressos no amor de Deus em suas almas. Cruzaram o oceano. E seu trabalho foi tão ardoroso que ao fim foram recompensados pela Santa Sé como província autônoma, província que nasce debaixo da proteção da Imaculada Conceição, mas com uma ligação profunda com São Francisco das Chagas, ou as estigmas de São Francisco. Escutem só o breve do Papa Alexandre VII, no ato de separação da nossa província com a província de Portugal e a fundação oficial da nossa província aqui no Brasil. Papa Alexandre VII. Para perpétua memória da causa ex comissi nobis, como nos foi confiado por Deus o ofício pastoral, prestamos sempre a devida atenção aos religiosos que deixaram o mundo para dedicar-se ao serviço de Deus. Há pouco tempo nos foi representado, em nome dos religiosos da custódia dos frades menores do Brasil, que aos 14 de agosto de 1647, durante o governo do ministro-geral Frei João de Nápoles, em atenção à grande distância, às longas e penosas viagens marítimas, fora separada a dita custódia da província de Santo Antônio de Portugal. Contudo,
Isso confirmado pelas letras apostólicas em forma de um breve, em pouco tempo, porém, aumentou o número de conventos, de tal forma que o capítulo geral de 1651, celebrado em Roma, ficou resolvido que, se acedesse o beneplácito apostólico, a custódia seria elevada à província da ordem. Mas ficou sem efeito a resolução em face de umas tantas posições e objeções. Até sucedeu uma pessoa particular, quedam privata persona, impetrou e conseguiu da Santa Sé outra letra em forma de breve acerca da reunião da custódia com a província. Mas, como cessaram as oposições e objeções, os religiosos da província de Santo Antônio, reunidos em capítulo, renunciaram ao direito que podiam reclamar sobre a custódia. O número dos conventos da custódia, que se julgava extinta pela invasão dos hereges, depois desapareceram. Ainda era de 17 que foram restituídos, excedendo assim o número de várias outras províncias da ordem. Diante desses fatos, a ereção da dita custódia em província, segundo o consenso do capítulo geral, não causa prejuízo a ninguém. Pelo contrário, será de grande utilidade para os conventos e a custódia. Foi por tais motivos que nos pediram humildemente que acendêssemos a súplica com a costumeira benignidade apostólica. Portanto, nós havemos por bem conceder esta graça aos que nola pediram, absolvendo as pessoas de qualquer excomunhão, suspensão ou interdito de todas as sentenças ou censuras, por qualquer causa ou motivo contraídas, só para o fim de gozarem do efeito desta mercê. Atendendo à súplica apresentada pelo presente teor, por autoridade apostólica, separamos para sempre e desmembramos da província de Santo Antônio do Reino a custódia do Brasil, elevando-a com seus conventos a uma nova província da ordem, com todas as prerrogativas e graças de que gozam as demais províncias da mesma ordem. As presentes letras sejam sempre firmes e válidas e surtam seus plenos efeitos. Declaramos írrito e sem valor se alguém entender coisa diferente. E corroboramos com a autoridade apostólica esta nossa decisão. E declaramos sem efeito qualquer indulto ou privilégio, em sentido contrário, ainda que obtido por letras apostólicas. Julgamos ter expressado tudo claramente e mais uma vez declaramos que nossas letras fiquem sempre válidas. E derrogamos expressamente tudo quanto seja em contrário, dado em Roma, em Santa Maria Maior, sob o anel do pescador, aos 24 de agosto de 1657, no terceiro ano do nosso pontificado. Papa Alexandre VII. Eis aí o presente que nos deu a Sé Apostólica por todo o trabalho feito neste país. Trabalho duro, trabalho difícil, trabalho que certamente não tinha barreiras. Por quê? Porque o coração desses primeiros frades já haviam sido chagados pelo amor a Deus e pelo amor à salvação das almas. Por isso, para eles não havia distância, nem marítima, nem a pé, a ser percorrida, para que a salvação das almas fossem levadas até o fim, até os últimos territórios desse país. Não só aqui, mas nas Índias também, em tantos outros locais, na África. Meus caros irmãos, o amor a Deus nunca é estéril. Se amamos de fato a Deus, queremos expressar isso
no amor à salvação das almas, pela salvação das almas. É certo isso. Por isso que no fato da estigmatização de nosso seráfico Pai, algo interior, esse amor a Deus interior, se expressa nas chagas visíveis. Da mesma forma, as almas que são unidas a Deus, de fato, expressam esse amor, essa união com Deus na salvação das almas. Isso é fato. Santa Teresa de Jesus, depois que é transverbera, ela, contemplativa, ela consagra a vida contemplativa dela, as orações que ela faz pela salvação dos pobres luteranos, hereges. E ela escreve isso. Toda a vida religiosa dela é consagrada pela conversão dos luteranos, dos protestantes, dos calvinistas. E suas filhas também. Santa Teresinha expressa todo o seu amor pela salvação das almas no seu dia a dia, se oferecendo por Franzine, entre outras carmelitas que nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu falar dos seus nomes, por assim dizer, mas que no silêncio do seu claustro consagraram suas vidas por uma obra apostólica. Nós também não somos diferentes, até porque São Francisco desejava que nossa vida fosse contemplativa e ativa, vida mista. Aquilo que nós saboreamos no convento, nós levamos às almas. Nós nos preparamos, saboreando essa união com Deus aqui. Numa vida mais retirada, no tempo de noviciado, numa vida mais, digamos, trabalhosa nos estudos, que é o caso da vida de estudante, e depois, quando nos formamos, alguns trabalharão diretamente com a salvação das almas, nas escolas, nas paróquias, nas missões. Outros ficarão no convento para formar futuros missionários. Não importa, nossa vida sempre terá esses dois aspectos, contemplativa e ativa. Um pé no convento, na oração, no ardor da vida espiritual, e outro nas missões. Essa é a nossa vida. A vida de São Francisco, que tanto se uniu a Deus interiormente, que Deus Nosso Senhor expressou, quis tornar claro, expresso, exteriormente para todos, esse amor ardente que São Francisco já vivia no seu interior. Meus caros irmãos, levemos em consideração essa graça que nós recebemos de herança dos nossos antigos franciscanos. Por isso a importância de ler sobre eles. Livros maravilhosos que temos adquirido ao longo desse tempo, para que os senhores possam ter contato com excelsos, por assim dizer, amantes de Nosso Senhor, tanto no apostolado quanto na vida de oração. Quem não se enamorou ao ler a vida de um Frei Rogério? Quantos trabalhos apostólicos, quantos enfrentamentos, por assim dizer, e de situações difíceis, até com risco de vida, desses grandes missionários que construíram a nossa província, todos eles passando por uma vida contemplativa e posteriormente ativa. Um grande Pedro Palácio, que na sua vida de oração, mesmo na sua simplicidade de pobre irmão franciscano, resolve, por amor de Deus, catequizar os índios. E aí nós temos o início da catequização do nosso estado de Vitória, no Espírito Santo. Tantos outros. Leiam. Essas leituras, meus caros irmãos, nos ajudam a conhecer a nossa história, a nossa herança, como frades, como franciscanos. E lendo e tendo contato com essa nossa herança, nós somos capazes de sermos de fato franciscanos e não inventarmos
algo que é completamente contrário e que nós pensamos ser franciscano, mas na verdade nada tem a ver com a nossa ordem. Cuidado com isso. Cada ordem na igreja é uma flor plantada no jardim celestial de Nosso Senhor e enfeita esse jardim com a sua beleza. Os beneditinos, os dominicanos, os cistercienses, trapistas, entre outros, jesuítas, todos esses enfeitam o jardim de Nosso Senhor com a sua beleza. Mas nós precisamos conhecer a beleza desta singela, pobre florzinha, mas que dá grande amor a Nosso Senhor, plantada no seu jardim, que é a nossa herança franciscana. Precisamos ler, precisamos nos inteirar disso. É tarefa do frade curar as feridas, as estigmas feitas não por Deus, mas feitas pela falta de fé e a maldade do coração dos homens. É dever dos franciscanos, já estigmatizado com este amor de Deus, desejar curar essas estigmas, ir até estes estigmatizados, esses machucados e feridos pelo demônio, o mundo e a carne, e curar as suas feridas, para que eles possam, de fato, ser tocados e, por assim dizer, estigmatizados pelo amor a Deus interior. Mas para isso é necessário curarmos as más estigmas. E é por isso que os frades cruzavam o oceano. É por isso que os frades não tinham medo de andar longas distâncias. Quem aqui não conhece o caminho franciscano? Aqui em São Paulo, feito por Frei Galvão, caminhando a pé para pregar, muitas vezes pregar em cima de uma mesa. Nós tivemos a oportunidade de visitar o seu museu e vimos a mesa no qual Frei Galvão pregava às multidões. E quando ele não conseguia mais converter as multidões por meio da pregação, ele fazia penitências públicas. Nós temos relatos disso. Em Guaratinguetá, por exemplo, no museu que nós fomos visitar, em tantos outros locais, distâncias andadas a pé pela salvação das almas. Alguém para fazer algo assim, meus caros irmãos, precisa estar repleto de amor a Deus. Precisa ter sido, de fato, estigmatizado na sua alma, interiormente, de um contínuo amor a Deus. Essas andadas, meus caros, não eram feitas de carro ou com o conforto que nós temos hoje. Eram feitas a cavalo, sobre o tempo, sobre a chuva, sobre o calor excessivo, com a possível contaminação de tantas doenças, como aqueles que partiram para o Amazonas e para outros estados, malária, etc. Mas aí os frades, sem medo, porque estavam repletos de amor, estavam marcados, estavam feridos, estavam estigmatizados, por assim dizer, do amor a Deus. Procuremos, lendo essa epopeia desses grandes frades da nossa história, estigmatizar, por assim dizer, os nossos corações de um ardor missionário. Desde já, desde o noviciado, desde o postulantado, no tempo de estudantes, estão aqui, meus caros senhores, o caminho e o instrumento que abrirá essas feridas de amor apostólico. Aqui está contido frases de grandes heróis da nossa ordem. Aqui estão contidos suas epopeias, os perigos por que passaram e como superaram por amor a Deus.
nas bibliotecas. Vão até lá, folheiem com a permissão, evidente, lembrando isso, lembrando os nossos bons costumes monacais, com a permissão do vosso mestre de noviço. Consultem esses livros, estudem, encham-se deste espírito que de fato norteou a alma dos primeiros frades e os marcaram já em terna idade, como senhores, jovens, com esse espírito missionário capaz de cruzar o oceano, capaz de enfrentar selvas nunca antes exploradas, capaz de enfrentar tribos terríveis, com costumes que hoje nós pensamos ser abomináveis. Por quê? Porque tinham um grande ardor pela salvação das almas. São Francisco das Chagas, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.